Olá pessoal, tudo bem? A minha amiga, grande educadora, Mariellen, né? Ela que tem um trabalho tão bonito, tão lúdico, né? Nossa amiga pedagoga, ela me fez esse convite, tão convite de asas que eu gosto de dizer, né? Porque ele frutifica em outras possibilidades. É o convite de falar um pouco sobre a literatura infantil, mais precisamente da minha obra literária que foi lançada em 2016 pela editora Uirapuru, o livro Quem Tem Medo do Medo, e que traz um assunto tão comum na vida da gente, né? Não só das crianças, mas quanto dos adultos. Quem é que nunca teve medo de alguma coisa? Quem é que nunca teve medo, às vezes, do que está adiante e que a gente ainda não sabe, né? Medo do que está por vir. Quando a gente é criança, a gente tem muito medo do escuro, a gente tem medo do bicho-papão, a gente tem medo de um monte de coisas, né? E, na verdade, existe o lado bom do medo, porque o medo também nos protege. E aí eu conto para vocês agora, brevemente, de que esse livro ele foi escrito, a narrativa dele surgiu dentro de sala de aula. Isso para mim é um orgulho enorme, porque eu sou educador há quase 20 anos e surgiu dentro de encontros, dentro de aulas, encontros de arte, onde a gente tematizava uma série de questões. E o medo era muito trazido pelas crianças, crianças de 5 a 7 anos, que eu era professor naquela ocasião da rede pública de ensino, e nós discutíamos muito essas questões. Então, muito do que o livro trata, muito dos temas que o livro traz, foram frutos dessa investigação coletiva, né, tão plural e diversa, que eu fiz com os alunos dentro de sala de aula. E aí, assim, o livro ele é uma ponte para que a gente também vença alguns dos nossos medos, né? E dizer que às vezes a gente tem medo do desconhecido. Quando a gente passa a entender melhor a vida, passa a entender melhor algumas situações, a gente vê que tudo é para o nosso crescimento, né? Então é isso, eu fico muito feliz de poder contribuir. Agradeço a minha amiga Mariellen por todo esse carinho, essa atenção que ela tem pela ludicidade, pela literatura infantil, e dizer que eu entrego em suas mãos, minha amiga, essa ferramenta, né, de transformação. Todo livro é uma ponte para algum outro lugar, para outras ideias e para muitas, infinitas possibilidades. Um grande abraço. Otávio era um menininho muito esperto, muito inteligente. Mas ele não sabia ao certo o que tinha por trás do escuro. Otávio teve uma ideia. Montou uma cabana bem bacana no seu quarto, porque lá ele se sentia seguro, se sentia protegido. Certa noite, começou a chover forte. O vento balançava as cortinas da janela de Otávio. Otávio rapidamente correu para perto do seu urso dentro da cabana, mas lembrou que esqueceu a janela aberta e a lanterna em cima da cama. Mas de repente, Otávio escutou um barulho que vinha lá de fora. Ficou com medo, gritou seu pai, chamou pela sua mãe, mas ninguém ouviu. Levantou, foi até a janela, as árvores balançavam e nada de papai e de mamãe. Otávio escutou um barulho como se fosse o uivo de um lobo lá fora. Sentiu muito medo, ficou até arrepiado. Olhou no relógio, nada de mamãe, nada de papai, pensou: eu vou gritar. Mamãe! Papai! Rapidamente o papai e a mamãe apareceram no quarto de Otávio. Que foi, filho? Que gritaria é essa? Qual o problema dessa agitação? Ai, mamãe, ai, papai, eu senti medo de um barulho que vinha
lá de fora. O pai de Otávio disse: meu filho, eu vou ler para você uma poesia especial, uma história empolgante, um capítulo sensacional. O pai de Otávio pegou o livro e começou a ler. Há muito tempo, um escritor bem divertido inventou essa poesia, que parece um samba-enredo. Ele ficou escrevendo da noite até o outro dia bem cedo. O nome do livrinho é Quem Tem Medo do Medo. Esses são os versos das crianças corajosas, de crianças inteligentes e cheias de educação. Letras que apresentam histórias caprichosas, versinhos que parecem uma canção. Onde moram nossos sentimentos? Dentro da gente, não é, Zé Mané? É o que é. É uma movimentação. O que tem de bom na nossa imaginação? Muita coisa, muita história e muita fé. O medo é uma ponte quebrada que pode me fazer cair. É uma porta trancada que não pode me deixar sair. É uma rua não asfaltada que me faz escorregar. É uma escuridão danada que não me deixa enxergar. É uma garota assaltada gritando para alguém ajudar. Eu tenho medo desses programas de TV que mostram coisas esquisitas. Acho que isso é falta de assunto e nem sei pra quê. Qual a cor do medo? Preto, vermelho, cinza, roxo? É uma cor que eu nunca vi. Como ele se apresenta? Bem devagarinho. Correndo ou coxo? Nem tenho mais medo, acabei de rir. Que cheiro ele tem? Acho que é fedido. Mais fedido do que um pum. Não quero mais saber de medo algum. Ele vem assustando com uma história misteriosa e lenta. Faz meninos e meninas correrem e cada olhinho aumenta. As perninhas tremem e balançam moles feito polenta. Meu pedido foi atendido. Não estou mais com medo. Percebi que é só apertar a minha mão. Qual é o jeito que o medo vem? Jeito esquisito. Mas meu pai já elogiou a minha coragem. Nossa, mas que bonito! Que forma ele tem? Parece aquele velhinho lá do armazém. Como que a gente acaba com o medo de alguém? Deve ser pensando em coisas boas. Eu penso em chocolate, bala, bombom, desenho, brincadeira, cantiga de roda e em ouvir histórias a noite inteira. O medo é um lugar habitado por quem? O medo é uma história que ligava a realidade à imaginação. Ele vai chegando e mudando a feição. Não, não, não. A minha não. O medo desperta o ronco das certezas ou alivia o baú da esperteza. Qual a cor que o medo tem? Todas juntas? Qual a dor que o medo traz? Todo mundo tem medo. Ou será que só o neném que tem? Até meu pai também se assusta. Oh, meu bem, que mal o medo faz? Cochichando no ouvido dele, diz que vai guardá-lo num baú escondido. Aposto que ele vai ficar com medo dele mesmo. Nesse vai e vem, medo é apelido. Quando ele pensar em chegar, você pode se preparar. Pegar uma caixinha e colocar o medo dentro. Depois colocá-lo do lado de fora. Aqui ele não vai entrar. Ninguém mais se apavora, porque é hora de poetizar. Versos soltos para as outras histórias contar. Mas não se esqueça de que você tem que todo dia demonstrar. Os inimigos do medo são o amor, a paz, a alegria, a arte e a poesia. Assim ele vai para bem longe,
não vai mais perturbar. Deixa ele lá, assustado e perdido, sem saber no que vai dar. Nada de monstro, nada de bicho fedido, nada de escuro ou assombração. Nada disso pode ser maior do que a força do coração. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Muito obrigada pela sua companhia, seja de noite ou seja de dia. Até a próxima!